Olá, olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para fazer a continuação daquele estudo. Penso que ainda não vai terminar ainda com este vídeo, porque ainda tenho muito para dizer, mas vamos então. Bem-vindo a todos, irmãos, que o Santo Espírito nos ilumine, que nos ajude a sermos perseverantes na sua palavra e que os nossos corações sejam humildes suficientes para que a sua palavra cresça em nós cada dia mais. Obrigado, irmãos, que a paz de nosso Senhor esteja no meio de nós todos. Vamos então começar esta segunda parte deste estudo. Então, vamos começar, irmãos, por ler Gênesis, o versículo 22, o verso 16 ao 18, em que diz assim: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizestes esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, esta foi uma promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Esta promessa é referente a um povo. Então, que povo é este? Que povo é este a quem Deus fez esta promessa? Quem é que faz parte deste povo? Porque a promessa seria a uma descendência, comparada às estrelas do céu. Mas para entendermos este ponto tão importante, vamos ler, irmãos, o profeta Oséias, no versículo 1, do 2 ao 4, que diz assim: A palavra do Senhor por meio de Oséias. Vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeu, e farei cessar o reino da casa de Israel. Meus amados irmãos, esta profecia já se cumpriu, que foi a visão do reino de Israel, foi cumprida num tempo determinado. Foi quando Deus espalhou o povo de Israel pelas nações, dividindo o reino em duas casas. Casa de Israel é o reino do norte, que ficou com 12 tribos. Casa de Judá, reino do sul, que ficou com uma tribo e meia, a tribo de Benjamim e alguns levitas que ainda estavam. As duas casas estão ainda, irmãos, separadas até aos dias de hoje, mas há uma promessa de elas serem reunidas. Isto foi uma obra de acordo com a vontade de Deus. Deus é que determinou que acontecesse esta divisão do reino, mas com a promessa de que num tempo determinado Ele as juntaria novamente, porque Deus
dispersou o seu povo, mas não o rejeitou. O povo de Deus não foi rejeitado. Foi espalhado, mas não rejeitado. É que temos que entender isso, irmãos. Vamos continuar. Continuamos agora. Vamos ler a primeira de Reis, versículo 11, de 5 a 9, onde nos mostra o momento determinado dessa separação e como é que essa separação aconteceu. Porque Salomão seguiu a Astorote, deusa dos Sidónios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não preservou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nós sabemos que Davi era um homem consoante o coração de Deus, era um homem do Senhor. Então, continuando, então edificou Salomão um alto a Quimós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. E continua em 1 Reis 11, de 10 a 13. Acerca deste assunto, lhe tinha dado ordens para que não cultuasse a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve em ti que não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, certamente retirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia não o farei nos teus dias, por amor de teu pai, mas da mão do teu filho eu o tirarei e dividirei. Porém, uma tribo darei ao teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Irmãos, quando o Senhor aqui diz que dividirá, Ele quer dizer que todo o estrangeiro receberia parte deste reino, mas com uma amplitude maior, que é a revelação espiritual em que isto se tornaria por causa da decisão do Senhor. Só um minuto, irmãos, que eu tenho a garganta seca. Vamos continuar. Nós compreendemos aqui que esta divisão feita por Deus, além de por um lado ser para castigo por causa de Salomão e do povo pelo pecado da sua idolatria que eles praticavam, mas também para proteger a tribo de Judá, de onde posteriormente viria o Messias, porque a nossa salvação só poderia vir através de seu filho, que viria do tronco de Jessé. Porque a divisão que foi feita por Deus naquele momento foi uma estratégia para que pudessem ser alcançados todos os povos, línguas e nações, ou seja, todos os estrangeiros da terra puderam ser alcançados com esta estratégia que o Senhor Deus fez. Então Deus promete que este povo unificado não seria mais uma descendência de sangue, mas que seria uma grande multidão, oriunda de todos os povos, e que assim todo o Israel seria salvo. Em Israel espiritual, mas não mais o Israel de sangue,
mas sim o Israel da promessa. Tenho que terminar, irmãos, vou terminar aqui este vídeo, mas o estudo continua. Obrigado pela vossa atenção. Se gostarem, compartilhem e que a paz do Senhor reine em todos vós. Obrigada.